Olá, alunos! Aqui é o professor Gelson Ribeiro e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre citologia e sobre a história aqui do microscópio, ok? Bom, a citologia é o ramo da biologia, né, que estuda as células. Estuda, assim, suas funções, a importância da célula na constituição dos seres vivos, também conhecida como biologia celular, né, citologia. É um estudo que busca compreender assim, o ciclo da vida dos seres vivos, além dos seus reflexos no funcionamento nos diferentes meios que esses seres vivos vivem. Essa área da citologia surgiu após o desenvolvimento de técnicas de microscopia óptica, né? Assim foi possível observar estruturas muito pequenas que foram, né, essa estrutura foi nomeada de célula. A necessidade de saber mais sobre os seres vivos, né, e sobre a célula em si foi avançando, né, tecnologicamente e impulsionando cada vez mais os estudos sobre a célula. E o surgimento do microscópio eletrônico e suas técnicas. No século XVII, mais precisamente em 1665, um biólogo e físico inglês chamado Robert Hooke, ele observou uma estrutura celular pela primeira vez. Ele foi o primeiro estudioso a perceber as características de uma célula. No caso, uma célula vegetal, uma célula de cortiça. Né? O nome célula, né, foi escolhido por ele, né, inclusive. Esse nome tem origem no latim, célula, que é um diminutivo de cella, expressão que pode ser traduzida para o português como pequeno compartimento, né? Uma célula, um pequeno compartimento. A citologia é uma ciência considerada, né, importantíssima, mas que demorou muito para se desenvolver. Por que ela demorou para se desenvolver? Porque as descobertas estiveram diretamente relacionadas ao desenvolvimento dos primeiros microscópios. Porque sem um microscópio, você não tem como observar um organismo que é tão pequeno que não pode ser visto a olho nu. Então, foi uma ciência que demorou a se desenvolver, porque ela depende de um instrumento também se desenvolver, né? Que é o microscópio. Nós vamos falar também daqui a pouco sobre ele, ok? Qual a importância da citologia? Bom, por ser um ramo da biologia que é focado no estudo de estruturas celulares, os seus conhecimentos são de grande importância, né, para a compreensão do funcionamento de qualquer organismo vivo. Por isso, a citologia é muito importante, porque ajuda a identificar, né, a catalogar os seres vivos com muito mais facilidade, conhecer no detalhe as unidades fundamentais para a existência e desenvolvimento da vida, que é a célula, que é a unidade morfofisiológica de todo ser vivo. Além disso, o estudo da citologia foi indispensável e tem sido indispensável no desenvolvimento da medicina, porque impacta a criação, inclusive, de novos medicamentos, né, novos tratamentos, vai gerando mais facilidade para que os médicos façam conclusões diagnósticas, né. A citologia também é uma das pioneiras, né, nos segmentos modernos de biotecnologia, por exemplo. Né. Você dá um diagnóstico, por exemplo, analisar uma célula cancerígena, né, você precisa observar, ver a célula. Né. Então é de uma importância fundamental. A citologia e o conhecimento da citologia, da célula, trouxe inúmeros benefícios para o desenvolvimento de várias ciências biológicas. Por isso que conhecer as células e seus principais elementos estruturais é importante para ir desvendando cada vez mais segredos
né, mais mistérios sobre os seres vivos. Então a citologia, entre esses conhecimentos que eram estudados pela citologia, fundamentam-se os conhecimentos básicos para entender, né, essa complexidade de células, visto que tem organismos que há uma diferenciação celular muito grande. Vamos ver assim os principais temas que são abordados nos estudos de citologia. Nós temos, por exemplo, tipos de células, são células procariontes e eucariontes. No caso procariontes, temos como principais representantes as bactérias, que são células que não possuem envoltório nuclear, quer dizer, não possuem carioteca, o material genético está disperso no citoplasma, diferente das células eucariontes. Isso só foi possível observando a célula microscopicamente. As estruturas celulares, né, quer dizer, ribossomos, lisossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, centríolo, núcleo, membrana citoplasmática, né, série de estruturas que compõem a nossa célula. Entender a evolução celular através do tempo, compreender o transporte e a importância da membrana plasmática, justamente nesse transporte de substância que se dá através da membrana, o processo de endocitose e exocitose, a respiração celular, que acontece através das mitocôndrias, o metabolismo, né, das células de uma maneira geral, o processo de divisão celular, quando a gente estuda mitose, meiose, né, os processos de divisão celular para a formação de outras células, bioquímica celular e a fotossíntese também, no caso dos organismos fotossintetizantes, que são plantas, algas e algumas bactérias, as cianofíceas. Okay? Citologia e histologia. Bom, citologia é o estudo da célula, histologia é o estudo do tecido. E o tecido é formado por células, né? Então, a histologia é outro ramo também que estuda as células, né? Já que os tecidos são conjuntos, né, formados por células. Claro que as células, de acordo com o tecido, as células são diferentes. Porque nós, por exemplo, nós humanos temos aí mais de 200 tipos celulares diferentes. São células diferenciadas e, portanto, realizando funções específicas. Okay? Esse tipo de estudo na histologia, né, também é fundamental para a medicina, porque também é utilizado para diagnosticar doenças como o câncer, como já falei, né? Analisar e identificar uma célula cancerígena através do nosso amigo aqui, o microscópio. Ok? Essa é uma análise importantíssima, né, nas pesquisas de vários tipos de tumores e de cânceres, ok? Que foi tendo um suporte maior, obviamente, melhorando o tratamento, enfim, em decorrência do estudo da célula. Nós temos uma teoria celular. A teoria celular é o nome dado, né, à organização do estudo da célula. E foi a partir desse estudo que se descobriu que todos os seres dotados de vida são compostos por célula e que, portanto, essa é uma estrutura vital dos seres vivos. Obviamente, algum aluno pode questionar a questão aí dos vírus, né? Pode colocar a questão dos vírus, que são organismos acelulares. Mas a gente sabe que para toda regra há uma exceção, né? Com muitos avanços aí na área, nós precisamos destacar o trabalho de dois pesquisadores, que é o Matthias Schleiden e o Theodor Schwann, porque através desse trabalho dos pesquisadores foi possível observar os principais fundamentos nos quais os estudos da citologia é baseado.
essa dupla de pesquisadores é responsável por formular 4 pontos interessantes que até hoje balizam, né, assim, as generalizações mais importantes dessa área. Outro pilar muito importante da teoria celular está no fato constatado pelo cientista Rudolf Virchow, que dizia que toda célula se origina a partir de outra célula pré-existente. Assim surgia, né, o primeiro conceito de divisão celular, que é uma das primeiras compreensões científicas sobre a origem, inclusive, da vida no planeta Terra. Bom, a teoria celular apresenta pontos importantes para o estudo da citologia. Vamos falar esses pontos aqui que são a base da teoria celular. Primeiro ponto: todos os seres vivos são constituídos por células. Segundo ponto: as atividades essenciais que caracterizam a vida, elas ocorrem no interior das células. Novas células se formam pela divisão de células pré-existentes, através do que a gente conhece como divisão celular. Ok? Mitose, meiose, né? E a célula é a menor unidade viva, né? A menor unidade da vida. Como que o microscópio, né, foi importante para o desenvolvimento do estudo da citologia? Indispensável. A história da evolução dos microscópios começa muito longe. A invenção do microscópio, como nós falamos, ele mudou completamente a maneira do homem ver o mundo. A microscopia, né, possibilitou a observação, a exploração de diversas áreas que até então eram desconhecidas, né, dentro do conhecimento científico, uma revolução muito grande. Porque até então, o que era invisível a olho nu, né, passou a ser analisado através das lentes de um microscópio. Teorias como a teoria da geração espontânea, né, que é aquela teoria que a gente estuda em que os organismos vivos podem se originar da matéria inanimada, por exemplo, foram completamente derrubadas. Os seres chamados invisíveis, né, que são os micro-organismos, né, que causavam várias doenças na população, e muitas vezes essas doenças eram atribuídas até a questões sobrenaturais, porque era algo que não se via, né? Então não se podia acreditar que pudesse existir, vamos dizer assim. Aprendeu-se sobre as doenças e essas criaturas microscópicas, que são vírus, bactérias, protozoários, embora devo destacar aqui que os vírus não podem ser observados pelo microscópio óptico, apenas no microscópio eletrônico que surgiu bem depois, tá? Só para ficar registrado. A palavra microscópio, ela tem origem no termo micros, né, que é grego, que quer dizer micros, quer dizer pequeno, e scópio, que quer dizer ver através. Microscópio, ver através, né? Pequeno, micros, escópio, ver através. Muitos ainda discutem aí, no meio científico, quem teria realmente inventado o microscópio. Para chegar na forma que conhecemos hoje o microscópio, foi preciso um processo longo e que começou com uma coisa bem simples. Começou com lentes, ok? Vamos conhecer um pouquinho da história do microscópio e do uso de lentes, que é interessante. A invenção das lentes, que é a base do microscópio, né? Que nós temos aqui lentes oculares, que é onde coloca os olhos, lentes objetivas, que é um conjunto de lentes, ok? A invenção das lentes, desde 721 a.C., há relatos de um cristal conhecido como lente de Layard, que foi talhado, polido, né, e tinha propriedades de ampliar os objetos. Já o uso de lupas
remonta a diversos povos da antiguidade. Lupas parecidas com essa aqui que eu tenho aqui na minha mão, ok? Claro que essa está com um revestimento de plástico, é moderninha. Os romanos já usavam lentes chamadas biconvexas. Nero mesmo, o imperador, segundo alguns relatos que a gente encontra historicamente, o imperador Nero assistia aos combates de gladiadores, né, em Roma, com o auxílio de uma esmeralda talhada, o que leva a gente a supor, né, que era conhecida em alguma medida a propriedade das lentes para a correção da miopia, já que a miopia é essa questão de não enxergar objetos de longe. Então ele já usava um tipo de esmeralda talhada que possibilitava que ele visse mais perto os combates, né, no Coliseu de Roma. Mas as primeiras lentes passaram a ser realmente conhecidas e utilizadas lá por volta do ano 1280, isso na Itália, porque foi nesse período que ocorreu a invenção dos óculos, em 1280. O primeiro microscópio tem uma história interessante. Lá por 1590, século XVI, dois fabricantes de óculos, os holandeses Zacharias Janssen e o seu pai Hans, começaram a experimentar as lentes. Eles colocaram várias lentes em um tubo e fizeram uma descoberta importante. O objeto perto do final do tubo pareceu ser muito ampliado, maior do que qualquer lupa simples poderia alcançar. A princípio era tratado apenas como um objeto, um brinquedo que a realeza europeia usava para se divertir. Embora as lupas comuns sejam basicamente um microscópio simples, né, porque aumenta o tamanho das coisas, nós nos referimos ao microscópio composto. Os microscópios compostos, eles apresentam duas ou mais lentes conectadas por um cilindro, que são, né? A lente superior, a qual as pessoas olham, que é essa aqui, ó, as duas lentes, são chamadas de oculares. Então nós temos microscópios monoculares, quer dizer, com apenas uma ocular, e temos microscópios oculares, com duas oculares. Aqui as lentes inferiores são as lentes que ficam próximas ao objeto, à secreção, à célula, enfim, que fica próximo ao objeto. Essas lentes são chamadas de objetivas. Então, cada uma aqui tem uma capacidade, um potencial de aumentar, né? E essa capacidade de aumentar é multiplicada por essa. Então, se eu tenho uma ocular de 10 e eu tenho uma objetiva de 10, eu tenho 10 vezes 10, eu tenho um objeto aumentado 100 vezes. Se eu tenho uma objetiva de 50, eu tenho 10 vezes 50, então eu tenho o objeto aumentado 500 vezes. Se eu tenho uma objetiva de 100, que é essa objetiva de imersão, eu tenho 100 vezes 10, então eu tenho aquele objeto aumentado 1000 vezes, no caso. 10 vezes 100, 1000 vezes. Então, o nosso microscópio, daqui esse é um exemplo de um microscópio óptico, onde nós temos oculares, nós temos aqui o que a gente chama de canhão, revólver e canhão, né? Isso aqui seria o canhão, ok? Isso aqui é o revólver. Aqui nós temos uma base, né? Uma fonte de luz que atravessa o material, aqui é a fonte de luz, um condensador para regular essa fonte de luz, o pé ou base, né? A coluna de sustentação, o objeto que prende a lâmina aqui, que é chamado de chariot, né? E essa base aqui, que normalmente é uma base de platina,
onde a gente prende o material. Aqui temos parafusos, são chamados de macrométrico e micrométrico, que são para uma aproximação do objeto com a lente. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Pesquisem mais sobre o assunto, que é muito interessante. Não deixem de comentar as suas dúvidas, dar o seu like e se inscrever no canal. Um grande beijo e até a próxima.